Irmãos, capítulo 26, iremos ler dois versos apenas como texto base, 27 e 28. O texto da ceia do Senhor, não é? Vamos ter por base. Diz assim: a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Amém. Glória ao Senhor. Senhor Deus, gracioso e bondoso, em nome de Jesus, ó Senhor, nos voltamos para Ti, Senhor. A pedir ao Senhor a Tua graça nesse momento, o auxílio, Senhor. Neste momento em que iremos estudar a Tua palavra a respeito de um assunto tão importante, um tanto difícil, Senhor, denso, mas que quando compreendido, Senhor, nos dá um entendimento, uma clareza, uma lucidez, uma profundidade, Senhor. Na compreensão do Evangelho, na compreensão da Tua verdade. Como eu já falei, Senhor, considero o fato, Senhor, de sermos pessoas tão limitadas. Nos ajude nesta manhã, Senhor, a entender, Senhor, com clareza, com simplicidade, com profundidade, estas verdades. Nos fazendo, Senhor Deus, ter uma maior visão, Senhor, do plano da redenção, da salvação, da cruz de Cristo, do Teu grande amor por nós, do Teu grande poder e da Tua grande sabedoria, Senhor. Este grandioso plano chamado plano da redenção, em que toda a história da humanidade, Senhor Deus, foi guiada para este ápice, a cruz de Cristo, em virtude do qual, Senhor Deus, pecadores de todas as épocas, povos, línguas e nações, são salvos. Então, nos ajude, Senhor, nos abençoe, nos capacite a sermos simples, claro, para que todos, desde o pequeno até o mais velho, compreendam, Senhor, das verdades. Eu te peço, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, amém. Irmãos, estamos estudando sobre o quê? Vamos lá? Estamos estudando sobre teologia bíblica, não é isso? Mas de maneira mais... o plano da redenção. A história da redenção. Ok? O objetivo é entender todo o plano da redenção, né? Da história redentiva, começando desde o Éden até culminar em Cristo. Então, nosso primeiro estudo, eu dei aqui uma introdução a respeito, né, uma visão geral de todo o plano da redenção ao longo da história. Adão, a promessa do descendente dela que esmagaria a cabeça da serpente, o pacto com Noé, que ainda vem com mais detalhes nas próximas oportunidades, o pacto com Abraão, o pacto com Moisés, o pacto com Davi, o pacto com Cristo, que é a nova aliança, a aliança da graça que nós iremos ver hoje. Certo? Semana passada, retrasada, a segunda aula nossa sobre isso, a gente falou sobre o pacto de obras, não foi isso? O que é o pacto de obras?
Vamos lá? Com quem foi feito ele? Quem foi o seu representante, seu cabeça federal desse pacto? Adão. É um pacto que foi feito antes da queda, antes do pecado, lá no Éden com Adão. Ok? No que consistia esse pacto? Essa aliança? Era um pacto condicional, não é isso? Tanto é por isso que é chamado pacto de obras, porque dependia, a condição era que ele se mantivesse em perfeita e contínua obediência à ordem de Deus. Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E aí nós vimos que aí tem uma promessa, um mandamento e uma advertência, né? São características exatamente de um pacto, não apenas de uma simples lei. Certo? A promessa, a advertência, a mandamento. Então nós vimos, ao longo das Escrituras, alguns textos que, de fato, ali em Adão, embora o termo literal pacto de obras, como também vamos ver aqui pacto de graça, não apareça literalmente nas Escrituras, mas o conceito é extremamente bíblico. Está lá, é ensinado isso. Um pacto condicional feito antes da queda, que dependia da obediência perfeita e contínua de Adão, que era o nosso cabeça federal. Quando ele cai, todos nós caímos nele e com ele. Por quê? Porque ele era o nosso representante. Ok? É um pacto feito com a humanidade, mas o representante com o qual foi feito é com Adão. Então, dependia da obediência de Adão. Se ele se mantém em fidelidade a Deus, toda a descendência que ele geraria seria uma descendência também pura, perfeita, sem pecado, limpa, obediente, piedosa. Ok? Mas uma vez que ele caiu, transgrediu, toda a sua descendência também já nasceu debaixo dessa queda, dessa corrupção, dessa transgressão, né? Culpado de tal pecado, culpado de tal transgressão e debaixo da maldição da lei. Certo? Okay. E hoje, então, nós iremos ver sobre o Pacto da Graça. Iremos dividir em duas aulas. Hoje é a primeira, próximo domingo será a segunda. Vamos correr porque tem muita coisa aqui, senão a gente terminar muito tarde. Pacto da Graça, irmãos. O Pacto da Graça. O que é o Pacto da Graça? Nós iremos começar definindo o Pacto da Graça. Depois nós iremos ver 3 características do Pacto da Graça, certo? O que é o Pacto da Graça? Irmãos, o Pacto da Graça diz respeito ao desenvolvimento do plano redentor na história. É um pacto revelado progressivamente na história redentiva e formalmente concluído na nova aliança. O Pacto da Graça, irmãos, diz respeito à maneira pactual pelo qual Deus escolheu salvar pecadores da caída posteridade de Adão, a saber, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ok? É a maneira pela qual Deus escolheu salvar pecadores da caída posteridade de Adão. Qual é a maneira que Deus decidiu salvar pecadores? Por graça. Através da fé em seu bendito Filho, que foi exatamente aquele em quem ele enviou para pagar pela dívida destes. A fim de que, em virtude da sua obra, da sua perfeição, os benefícios disto fosse imputado àquele que nele crê. E então, este é então justificado pela fé gratuitamente. Então é a maneira pela qual Deus decide salvar pecadores, isto é, pela graça através da fé em Cristo Jesus. Pascal Denot, que é um autor batista, que escreve muito sobre esse assunto, ele define da seguinte maneira: o pacto de graça
é simplesmente a salvação em Jesus Cristo. A vida eterna gratuita pelo Evangelho. Nós o chamamos de pacto da graça, porque a salvação é dada sob a forma de uma aliança que procede exclusivamente da graça incondicional de Deus. A salvação ela é incondicional, irmãos, por isso que é graça. Deus não dá nenhuma condição, não exige nenhuma condição, nenhum feito por parte dos homens, dos pecadores, que contribua ou que seja a causa para tal salvação. Não, mas ele salva apesar do pecador. É gratuito tal salvação, oferecida através do Evangelho em Cristo Jesus. Por isso que a salvação procede exclusivamente da graça incondicional de Deus. Todos os homens estão debaixo do pacto de obras em Adão, mas apenas os eleitos se tornam participantes do pacto da graça em Cristo. Certo? Ok? Todos os homens nascem debaixo de onde? De que pacto? Das obras. Porque nascemos debaixo da tutela, ou do nosso cabeça federal, Adão, em quem nós já caímos, já estamos corrompidos, já somos culpados, já estamos debaixo de maldição. E a única maneira, então, de nós sermos salvos é de sermos transferidos de representante federal, vamos dizer assim. É se nós sairmos debaixo da representatividade de Adão, em quem estamos em quem estamos condenados por conta da sua transgressão, e sermos então transferidos para debaixo da representatividade do segundo Adão, Cristo, que cumpriu perfeitamente o pacto de obras em nosso favor. Então, quando vamos sair debaixo da representatividade pactual de Adão, e somos transferidos para debaixo da representatividade pactual de Cristo, os benefícios que Cristo conquistou com seus próprios méritos é transferido na vida do pecador. Então nós somos salvos. A justiça de Cristo nos é dada. E qual é a condição? Deus não exige nada do homem, a não ser que ele se arrependa e creia. Só isso. Não diz faça isso, faça aquilo outro, observa aquilo outro, faça isso na sua vida e aquilo outro. Não, ele diz assim, só se arrependa do seu pecado porque você caiu em Adão, porque você é um pecador, um transgressor, um culpado, um condenado. Se arrependa, reconheça a sua condição diante de mim. Então, confie em meu filho, eu te salvarei. É isso. Só confie nele. Se arrependa e confie no meu filho, naquilo que ele fez. E os benefícios daquilo que ele fez, em virtude da sua própria justiça, eu lhe dou gratuitamente. E você então será salvo. Isso. Por isso que é pacto de obra, pacto de graça. Vê lá, meu irmão. Uhum. Exato. Exato. Exatamente. É superior, exatamente é a linguagem que Hebreus usa, né? Hebreus 8, Hebreus 9, ele vai dizer que ele é mediador de uma superior aliança. Mediador de uma superior aliança, certo? Então, resumido todos nós nascemos debaixo do pacto de obras, isto é, debaixo da responsabilidade de obedecer à lei, para que, em virtude disso, possamos ser salvos pelo nosso próprio mérito. Isso é as condições do pacto de obras, não é isso? É condicional, depende da minha obediência. Só que a gente sabe que isso não é mais possível. Essa capacidade nós perdemos quando o pecado entrou no mundo através do pecado de Adão, nosso representante. E todos nós agora estamos debaixo dessa condição.
perdido, condenado, culpado, transgressor, debaixo da maldição da lei. Não temos a mínima capacidade de reverter esse quadro, de mudar essa situação. Então Deus, por amor, envia seu filho, o segundo Adão. Para quê? Para cumprir aquilo que o primeiro Adão não cumpriu. O pacto de obras. Então Cristo vem e cumpre perfeitamente toda a lei, toda a justiça. Recebe a punição que nos era devida, morrendo na cruz, e ressuscita ao terceiro dia para a nossa justificação, em virtude dos seus méritos. Ele não pecou. E então, no seu sangue, foi estabelecido um pacto de graça, em que Deus não mais exige que observemos a sua lei como condição para a salvação. Deus apenas diz assim: reconheça que você é um transgressor da lei, que você é culpado e está debaixo de maldição e merece a morte e a condenação eterna, se arrependa dos seus pecados, e então confie na justiça do meu filho, a quem enviei para cumprir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu cumprir. Ele é o segundo Adão, em quem nós achamos a justiça necessária e suficiente para sermos salvos. Então confie no meu filho, você será salvo. Creia nele, você será justificado. Basicamente isso. Por isso que é um pacto de graça, porque não exige nada de nós pecadores, apenas que creiamos, que nos arrependamos e creiamos. Alguns textos, irmãos, que mostram essa verdade. João 17, 4 a 6 diz assim: em João 17, 4 a 6, concluímos que o Filho veio cumprir a missão que lhe foi dada pelo Pai antes da fundação do mundo. Eu vou ler aqui os textos rapidinho, que já é 11 horas, senão não vai dar tempo. Vai ficar muito tarde. Em 1 Coríntios 15, 45 e em Romanos 5, 12 e os versos posteriores, vemos muito claramente que Jesus Cristo é o segundo Adão, que cumpre sua missão e justifica o seu povo. Em 1 Timóteo 2, 5, afirma que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Em Hebreus 12, 24, diz que Jesus é o mediador da nova aliança. Uma aliança que ele classifica como sendo uma aliança superior. Em Hebreus 8, vemos que a nova aliança em Cristo é substancialmente superior à antiga aliança e baseada em superiores promessas, ao que Paulo deixa claro em Colossenses 2, 16 e 17, que todo o sistema cerimonial era como sombra das coisas que havia de vir e apontava para Cristo. A aliança feita em Cristo é superior à antiga. Está baseada em superiores promessas. E ele é o mediador desta aliança. Porque a antiga aliança consistia apenas de um cerimonialismo que era a sombra das coisas que haviam de vir, as quais apontavam para Cristo. Em 1 Coríntios 11, 25, o texto também da ceia, nos informa que durante a ceia, o Senhor Jesus explicou que o cálice representa a nova aliança em seu sangue. Irmãos, esses são alguns textos sobre o assunto. Percebemos, portanto, que as boas novas de salvação em Jesus podem ser claramente encontradas na Escritura como um plano eterno de Deus revelado ao longo da Bíblia. Primeiramente, como uma promessa no Antigo Testamento, mas que tem se estabelecido na nova aliança. Jesus é o segundo Adão, o mediador da nova aliança que foi confirmada, estabelecida em seu próprio sangue. Cristo é o representante legal do seu povo, portanto, aqueles que estão nesse pacto são salvos, não por seus próprios méritos, mas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o qual é o nosso cabeça federal. E é essa nova aliança pela qual Deus salva o seu povo por meio de um mediador, e que é claramente mencionado nas Escrituras, que chamamos de Pacto da Graça. É em virtude dessa aliança feita
no sangue de Cristo na cruz. Em virtude desta aliança que Deus salva o seu povo. Certo? Podemos avançar? Então, algumas características do pacto da graça. Algumas características do pacto da graça. Primeiro, o pacto da graça é fundamentada no pacto da redenção. O pacto da graça é fundamentado no pacto da redenção. Temos três principais pactos. Quais são? Pacto de obras, pacto da graça e o pacto da redenção. Ok? Esse pacto da obras foi feito aonde? No Éden, com Adão, antes da queda. O pacto da graça foi estabelecido aonde? Na cruz, no sangue de Cristo. E o pacto da redenção foi feito aonde? Na eternidade, antes da fundação do mundo, entre as pessoas da Trindade. É um assunto que a gente vai estudar depois de estudar os pactos da graça, certo? Mas devemos entender primeiramente que o pacto da graça é fundamentada no pacto da redenção. Irmãos, é importante entendermos que o pacto da graça está fundamentado no pacto da redenção, ou seja, do eterno acordo feito entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo para salvar o seu povo eleito na história. O pacto da redenção é um pacto feito entre as pessoas da Trindade lá na eternidade, cujo objetivo era salvar o seu povo eleito aqui no tempo e no espaço, aqui na história dos homens. A nossa confissão, no capítulo 7, parágrafo 3, que fala sobre a aliança, ela fala do pacto da graça como uma aliança que é fundada naquela transação pactual eterna que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Então veja que a nossa confissão fala e destaca o pacto da redenção. Capítulo 7, parágrafo 3. Então ela diz que o pacto da aliança, ou pacto da graça, a aliança da graça, é fundada naquela transação pactual eterna, isto é, o pacto da redenção, que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Então, o que é o pacto da redenção? Um pacto feito entre as pessoas da Trindade, especificamente entre o Pai e o Filho, para a redenção dos eleitos, do povo escolhido. Quero ler dois textos, irmãos, que mostram muito claramente as verdades quando falam da salvação em Cristo antes dos tempos eternos ou da fundação do mundo. Por exemplo, 2 Timóteo 1, 9 e 10, depois Tito 1, 2, assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não somente as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Então Paulo está dizendo a Timóteo que foi chamado para a salvação e com a santa vocação, que aqui é o ministério, não por seus méritos ou por suas obras, mas segundo a própria determinação de Deus, que foi dada a eles em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, ou seja, lá na eternidade, que mostra exatamente um acordo, uma aliança, um pacto sendo feito entre as pessoas da Trindade para a salvação dos eleitos no tempo e no espaço, e na história. Versículo 10 diz: e manifestada agora. Veja só, e manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Deus deu esta graça lá na eternidade, mas manifestou-se quando Cristo veio para a salvação dos pecadores. Tito 1:2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então veja, que a vida eterna aqui foi prometida quando? Antes dos tempos eternos. Ora,
Foi prometida a quem? Foi prometida, foi feita uma promessa, um acordo entre as pessoas da Trindade para a salvação de um povo que Deus escolheu salvá-lo no tempo, no espaço e na história. A quem eles dariam? A vida eterna. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então são apenas 2 textos, tem muitos outros, que deixam muito claro que lá na eternidade houve um acordo, houve uma aliança, houve um pacto entre as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo para a salvação dos eleitos. É fundamentado nesse pacto que a aliança da graça está. Irmãos, esses são 2 textos de muitos outros que nos dão um vislumbre do acordo divino que ocorreu na eternidade passada para a salvação do seu povo. Iremos se atentar mais nesse ponto quando estudarmos especificamente o pacto da redenção. O que precisamos saber nesse momento, irmãos, é que o pacto da graça é a manifestação no tempo e espaço do eterno pacto da redenção, que foi feito antes da fundação do mundo. Ou seja, o pacto da graça tem seu fundamento no pacto da redenção, que foi firmado na eternidade das pessoas da Trindade. Essa é a primeira característica do pacto da graça. Qual é? O pacto da graça é fundamentado no pacto da redenção. Essa é a primeira característica, certo? Não estão com sono, então. Entenderam, irmãos? Os irmãos estão aí, estão comigo. Olá. Sei que é um assunto mais denso, né? Mas é necessário para quem possa crescer no nosso conhecimento. Entenderam? Qual a primeira característica do pacto da graça? Fale. Tenha medo, não. É fundamentada no pacto da redenção. Certo? Segunda característica. O pacto da graça foi revelado progressivamente na antiga aliança e formalmente estabelecida na nova aliança. Isso quer dizer? Quer dizer que o pacto da graça não estava formalmente estabelecida no Antigo Testamento. Ela estava prometida. E então foi revelado progressivamente ao longo de todo o Antigo Testamento. E então, no sacrifício de Cristo, ela foi estabelecida formalmente. Certo? Vamos lá entender. O pacto da graça, irmãos, foi revelado no Antigo Testamento como uma promessa a respeito de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Onde é que está isso? Gênesis 3,15. Deus promete o quê? Que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Aqui temos uma promessa. Uma promessa que aponta diretamente para Cristo. Certo? Viria um descendente da mulher, prometido por Deus, que desfaria as obras do diabo, que esmagaria a cabeça da serpente, e em virtude das suas obras, da sua obra perfeita, suficiente e consumada na cruz do Calvário, ele resgataria um povo eleito das garras de Satanás, dando ele salvação, libertação, transformação, vida eterna. Então aqui em Gênesis 3,15, Deus faz a promessa do descendente. Essa promessa se desenvolveu ao longo de todo o Antigo Testamento e se cumpriu na nova aliança em Cristo, ao consumar o plano divino da redenção que for estabelecido antes da fundação do mundo. Promessa, Gênesis 3,15, o descendente da mulher. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus vai desenvolvendo esta promessa, revelando progressivamente a redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando Cristo vem, ele estabelece formalmente na aliança do Calvário, a aliança da graça, cumprindo assim a promessa
para a redenção do seu povo. A nossa confissão ainda também no capítulo 7, parágrafo 3, diz assim: essa aliança é revelada no Evangelho. A nossa confissão diz: primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela descendência da mulher, e depois por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. Confissão de fé, capítulo 7, parágrafo 3, a primeira parte. Vou ler de novo. Essa aliança é revelada no Evangelho. Primeiramente Adão, na promessa de salvação pela descendência da mulher, e depois por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. Isto é, na obra de Cristo na cruz. Então, lá em Gênesis 3,15 e também em toda a antiga aliança, a aliança da graça ainda não tinha sido estabelecida. Ela tinha sido apenas prometida e então revelada progressivamente ao longo de todo o Antigo Testamento, mas concluída e estabelecida formalmente no sacrifício de Cristo. Certo? Então, em toda a antiga aliança, a aliança da graça está em que forma? Em forma de promessa. Em forma de promessa. Certo? Então, ela vai sendo revelada progressivamente ao longo de todo o Antigo Testamento. Portanto, irmãos, o pacto da graça diz respeito ao desenvolvimento do plano redentor de Deus na história através de um pacto que foi revelado progressivamente no Antigo Testamento e formalmente concluído no Novo Testamento. Como percebemos, o pacto da graça foi revelado em Gênesis 3,15 como uma promessa que se desenvolveu por meio de etapas sucessivas e de diversas alianças que Deus fez no Antigo Testamento, as quais serviam como sombras que apontavam para Cristo e prefiguravam tipologicamente sua vinda. Que alianças são essas? Aquelas principais que nós mencionamos, né? Noé, Abraão, Moisés, Davi e, por fim, Cristo. Nós iremos ver a aliança da graça no próximo estudo, exatamente nessas alianças, sendo revelada progressivamente até chegar em Cristo. Nenhuma delas, contudo, era substancialmente o pacto da graça concluído. Nenhuma delas quem? Todas essas alianças do Antigo Testamento. Noé, Abraão, Moisés, Davi. Não era o pacto da graça. Certo? Através dessas alianças, ela estava sendo revelada progressivamente. Mas foi estabelecida em Cristo. Concluída em Cristo. Pois a consumação desse pacto na história ocorre somente na nova aliança em Cristo. Eu quero citar aqui Jeff Johnson, também um pastor batista que escreve muito sobre esse assunto. Ele diz assim: o pacto da graça prometido em todo o Antigo Testamento não poderia ter se concretizado na nova aliança até que o pacto de obras fosse cumprido pela vida e morte de Jesus Cristo. Então, o pacto da graça só foi estabelecido quando Cristo cumpre perfeitamente o pacto de obras. Certo? Ele cumpre o pacto de obras, ele cumpre toda a justiça, e então em seu sangue, como sendo o mediador, ele estabelece e concretiza e cumpre o pacto da graça, né? Estabelece o pacto da graça, depois que cumpre o pacto de obras. Ele continua dizendo, simplesmente, a aliança abraâmica prometeu o evangelho. A aliança mosaica explicou o custo do evangelho e a nova aliança estabeleceu o evangelho. O evangelho é revelado por todo o Antigo Testamento. Certo? John Owen, puritano do século XVII, né? Ele também tinha essa visão. Olha o que ele diz. Faltava sua confirmação e estabelecimento solene pelo sangue do único sacrifício que era adequado para tal. Antes que isso fosse feito na morte de Cristo,
A aliança não tinha a natureza formal de um pacto ou testamento, como o nosso apóstolo prova, e ele cita Hebreus 9, 15 a 22. Pois, como ele mostra naquela passagem, a lei dada no sinal não teria sido uma aliança se não tivesse sido confirmada com sangue dos sacrifícios. Portanto, o pacto da graça existia apenas como uma promessa antes de tornar-se uma aliança formal e solene. Então, o que é que Owen está dizendo aqui? Que a aliança da graça não foi formalmente estabelecida até que Cristo fosse morto. Enquanto Cristo não foi morto, enquanto seu sangue não foi vertido, a aliança da graça ainda estava apenas em forma de promessa. Então, quando ele morre, então é estabelecido, concluído, a aliança da graça. A aliança da graça. Porque era necessário sangue para a confirmação e conclusão de tal aliança. Portanto, irmãos, a Escritura nos ensina que o pacto da graça ainda não havia sido estabelecido como uma aliança formalmente instituída, mas foi apenas revelada progressivamente em forma de promessa na antiga aliança, a partir de Gênesis 3,15, e formalmente estabelecida na nova aliança, no sangue de Cristo. Certo? Essa é a segunda característica da aliança da graça. Ela é o quê? Primeiramente, fundamentada no pacto da redenção. Segundo, revelada progressivamente na antiga aliança e formalmente estabelecida na nova aliança. De que maneira, Douglas, a aliança da graça estava no Antigo Testamento? O pacto com Abraão, o pacto com Moisés, o pacto com Davi, é a aliança da graça? Vamos lá, ajuda Douglas. Quem ajuda Douglas? Não era não. Eram pactos através dos quais a aliança da graça estava sendo revelada, ainda em forma de uma promessa. Que promessa? O descendente vem. Veja que isso é belo, né? Adão cai, pum! Deus faz a promessa do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Toda a história posterior é Deus conduzindo a história para cumprir aquela promessa de Gênesis 3,15. Certo? Então, em Noé, como a gente viu aqui de maneira introdutória, né? Deus preserva o descendente através da família de Noé, seus 3 filhos. Porque se Deus mata todo mundo lá no dilúvio, o que é que acontece? Aquela promessa que ele fez, ele não cumpriu. Deus é mentiroso. Então ele mata todo mundo através do dilúvio, do juízo, mas preserva Noé, porque ele está preservando quem? A semente da mulher, o descendente que ainda vem, a promessa que ele fez. Então ele vai e chama Abraão, faz um pacto com Abraão, certo? Ele aí está mostrando de que nação o descendente vem. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, nação de Israel. O descendente vem dessa nação, vem desse povo. A promessa de uma terra, ele irá nascer nessa terra aqui, a terra de Canaã, a terra prometida. Ok? Qual o sinal da aliança feita com Abraão? A circuncisão. Então vem Moisés. E Moisés, Deus regulamenta a maneira como o povo deveria viver. Estabelece toda a lei cerimonial, cujo objetivo era apontar para Cristo, todo aquele sistema cerimonial. A morte dos animais, o cordeiro, o dia da expiação, o tabernáculo, o sacerdote, tudo tinha o objetivo de apontar para Cristo, era a sombra das coisas que viriam. Então veja que Deus está revelando progressivamente, através daquelas alianças do Antigo Testamento, a aliança da graça, que ainda está em forma de promessa. Deus está preparando o mundo, preparando a história, para que de fato esse descendente venha e no sangue dele seja estabelecido
a aliança da graça, a virtude da qual todo o seu povo seria salvo. Todos aqueles eleitos que ele dá ao Filho lá na eternidade é salvo em virtude dessa aliança da graça. Eu ia falar? Exatamente. Exato. Exato. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Certo? Aham. Sim, sim. Um anúncio que a promessa se manter em pé e Deus vai cumprir-la a cabo, né? Exatamente, exatamente. Certo? Então Deus está, através daquelas promessas, está revelando progressivamente esse pacto de graça, em virtude da qual o seu povo será salvo, né? Que seria apenas estabelecido quando Cristo, o mediador da aliança, fosse morto, derramasse o seu sangue. Ok? Então essa é a segunda característica do pacto da graça. Qual é? O pacto da graça foi revelado progressivamente na antiga aliança e formalmente estabelecido na nova aliança. Na antiga aliança, o pacto da graça está em forma de promessa. E está sendo revelado progressivamente ao longo de todo o Antigo Testamento através daqueles pactos que faz com Abraão, com Moisés, com Davi. E formalmente, então, estabelecido somente no sangue do mediador, que é Cristo. Certo? E por fim, terceira e última característica, o pacto da graça tem efeito retroativo. Efeito retroativo. Foi estabelecido aqui em Cristo, só que os efeitos dele alcançam até lá em Adão. Né? Um efeito retroativo. Isso é belo, né? Quando entendemos que no Antigo Testamento o pacto da graça ainda não havia sido estabelecido como uma aliança formalmente instituída, mas revelada apenas em forma de uma promessa, surge então uma pergunta: como os crentes do período do Antigo Testamento foram salvos? Espera aí, essa aliança da graça ainda não estava estabelecida. E é somente em virtude dela que alguém é salvo. Como então os crentes do Antigo Testamento foram salvos? Pelas suas obras? Pelo cerimonialismo? Por observar as leis, as cerimônias, os ritos? É porque o pacto da graça tem um efeito retroativo. A resposta, irmão, simples é que os crentes no Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé no Cristo prometido que viria. Enquanto nós somos salvos pela graça mediante a fé no Cristo prometido que já veio. Simples. A única diferença é o ponto de visão, né? Estamos após Cristo e eles viveram antes de Cristo. Mas todos nós somos salvos em virtude do mesmo Cristo, em virtude do mesmo pacto de graça, em virtude da mesma obra de Cristo, da obra da redenção. Nós iremos entender bem isso. Veja, Romanos 4,3 diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, a justiça lhes foi imputada, embora o pagamento pelos pecados de todos os crentes tenha sido consumado, pago somente na cruz do Calvário, como podemos observar a partir do texto de Romanos 3. Abraão recebe a imputação da justiça sem que ainda o preço tivesse sido pago pelos seus pecados. Mas Romanos 3 responde. Romanos 3, versículo 24 a 26, diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é um preço pago por um resgate, né? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Propiciação que é um sacrifício que satisfaz a justiça de Deus e aplaca a sua ira. Propiciação é um sacrifício. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, presta atenção,
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus, em sua tolerância, deixou os pecados anteriormente cometidos impunes. Que pecados tolerados são esses? Que Deus deixou impunes, sem punição? Os pecados de todos os crentes do Antigo Testamento. Deus, em sua tolerância, pelo fato do seu plano redentivo, que foi ter enviado o seu Filho ao mundo para redimir o seu povo através do seu sacrifício, enquanto Cristo não veio e não morreu pelos pecados dele, Deus estava tolerando aqueles pecados que anteriormente havia cometido na antiga aliança. Mas veja, tais pecados não ficariam impunes. Estava apenas aguardando o tempo adequado, a plenitude dos tempos, para que Cristo viesse, o segundo Adão, e morresse como pagamento pelo preço de todos aqueles pecados que antes estavam sem punição. Mas que aqueles que creram na promessa do Cristo que viria, já havia recebido a imputação da justiça de tal obra que ainda faltava ser consumada. E por que então Deus justifica ele sem que isso tivesse acontecido ainda? Porque é o plano de Deus. Deus não falharia em cumprir a sua promessa. Havia uma garantia de que o pagamento pelos preços de todos aqueles pecados cometidos dos crentes do Antigo Testamento seriam devidamente punidos no Filho de Deus quando ele viesse. Veja como as coisas se ligam. Então aqui vai ser estabelecida a aliança da graça, mas ela está fundamentada em quê? No acordo eterno para a salvação dos eleitos. Por isso que os crentes do Antigo Testamento já podiam receber a imputação da justiça e então ser salvo pela fé no Messias prometido que viria, sem que ainda houvesse o preço pago pelos seus pecados. É porque já havia um acordo lá na eternidade. E de acordo com as Escrituras, vai deixar muito claro de que nesse plano redentivo eterno de Deus, o Cordeiro já havia sido imolado. Então, no plano de Deus, o sacrifício já estava sendo pago. O sacrifício já tinha sido feito. Deus já estava considerando o tal sacrifício porque não falharia em cumprir o seu plano. Deus é maravilhosa, né? A sabedoria de Deus é tão grande, rapaz. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora veja o 26, esclarece mais ainda. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Onde é que Deus manifestou a sua justiça? Por aqueles pecados que anteriormente foi cometido e estavam impunes até então. Na cruz. Na cruz. Deus manifesta a sua justiça por aqueles pecados que anteriormente havia sido cometido e até então estava sendo impunes, estava sem punição. Mas Deus, tendo em vista essa manifestação, tendo em vista a sua obra, a obra de Cristo, o pacto da redenção, o pacto da graça, a obra redentiva no sangue de Cristo, ele manifesta no tempo presente essa justiça pelos pecados que já tinham sido cometidos. Os pecados dos salvos do Antigo Testamento e dos crentes do Antigo Testamento. E agora, no tempo presente, em Cristo, na cruz, ele pune esses pecados que outrora, até então, estava sem punição. Ele estava tolerando, ele estava com paciência. Então Cristo vem e recebe a punição por todos esses pecados. Os pecados que anteriormente estavam sem a devida punição. John Calvino, ele comentando esse texto, ele diz o seguinte: Paulo ensina simplesmente que até a morte de Cristo não fora pago nenhum preço para satisfazer a Deus. E que isso não fora realizado nem consumado pelos tipos legais. O que é que ele tem em mente aqui pelos tipos legais? Todo aquele sistema cerimonial do Antigo Testamento. Sangue de bodes e touros não pode remover pecado. Certo? Por isso, a verdade fora adiada até que chegasse a plenitude dos tempos. Porquanto, só há uma única propiciação para todos.
Só há um único sacrifício para todos os salvos. O sacrifício do Antigo Testamento ele não tinha poder de remover os pecados eficazmente. Por isso que tinha que ser feito todos os dias, de manhã à tarde, de manhã à tarde, de manhã à tarde. Constantemente. Ele não tinha poder de fato, eficazmente remover o pecado do povo de Deus. Servia apenas de maneira pedagógica para apontar para um sacrifício maior, superior, que seria feito através do Filho de Deus. No qual, aí sim, de maneira eficaz, todos os pecados do seu povo seriam devidamente punidos, então expiados no seu sangue. Irmãos, os crentes do Antigo Testamento criam em Cristo o prometido que viria. Os crentes do Novo Testamento creem na obra expiatória do Cristo que já veio e voltará. Essa é a diferença. Ambos são salvos da mesma maneira, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E, portanto, há apenas uma propiciação para todos, isto é, um sacrifício para todos. Cristo morreu por sua igreja, que é composta por todos os crentes de todos os tempos. Certo? Lá na antiga aliança lá já havia igreja, já, né? O crente não era reconhecida como igreja, tida como igreja. Mas havia os salvos, que fazem parte da igreja de Cristo, pela qual ele morreu, entregou sua vida, expiou seus pecados. Então a igreja é composta por crentes de todos os tempos. O sangue de bodes e ovelhas não tiram pecados, irmãos. Apenas apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Somente o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem poder de salvar o pecador. Portanto, irmãos, a nova aliança possui um efeito retroativo que alcança até mesmo os crentes do Antigo Testamento. Os efeitos da nova aliança, da aliança da graça, é retroativo. Alcança, seus efeitos alcançam até os crentes do Antigo Testamento. Quero citar aqui, para a gente, por final, John Gill, pastor batista do século XVIII, certo? Ele diz assim: todas as promessas da aliança estavam na condição de Cristo fazer sua alma como oferta pelo pecado e derramar sua alma até a morte. Todas as bênçãos da graça concedidas aos santos do Antigo Testamento, como legados neste testamento, foram dadas em virtude do sangue da aliança, que tinha uma virtude que se estendia para trás. Então, todos os benefícios, todas as bênçãos, todos os efeitos da nova aliança alcança todos aqueles que viveram antes dela. Porque ela estava prometida e garantida pelo Deus que não pode mentir. A nossa confissão, no capítulo 8, que fala sobre Cristo, o mediador, parágrafo 6, diz assim: embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois de sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas sucessivamente, desde o princípio do mundo, nas e através das promessas, tipos e sacrifícios em que Cristo foi revelado, e que o apontavam como a descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que coisa extraordinária, né? Embora o preço da redenção ainda não houvesse pago, que foi pago senão em virtude da encarnação de Cristo, né? Da vinda dele, da sua morte. Aí, os nossos pais vão dizer: contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios desse preço pago, dessa aliança feita do sangue de Cristo, alcançaram todos os eleitos de todas as épocas e em todas as nações. Pois ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dessa maneira, irmãos, fica claro
E as Escrituras ensinam que os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé no Messias prometido que viria. Os seus pecados foram pagos por Cristo na cruz do Calvário, assim como o de todos os crentes de todas as épocas. A aliança da graça tem um efeito retroativo. Certo? Os irmãos entenderam? Compreenderam? Tem certeza? Irmãos, fala lá, irmão. É. Exatamente. Hebreus 11, a galeria da fé lá, vai dizer que pela fé, né? Pela fé, aqueles homens do Antigo Testamento fizeram o que fizeram. Exatamente por isso. Certo, irmãos? Então, quais são as três características da aliança da graça? O pacto da graça é fundamentada no pacto da redenção, certo? É revelada progressivamente na antiga aliança e formalmente estabelecida na nova aliança, isto é, na antiga aliança, a aliança da graça está em forma de promessa, está sendo desenvolvida, revelada progressivamente ao longo de todo o Antigo Testamento, através daquelas alianças feitas com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Ela está sendo revelada através disto, garantida, preservada, para ser concluída então no sangue de Cristo, onde foi formalmente estabelecida na nova aliança o pacto da graça. Terceira e última característica, ela tem um efeito retroativo. É em virtude do pacto da graça que todos os eleitos, todos os salvos de todas as épocas são salvos. Não é por outra razão. Os crentes do Antigo Testamento não foram salvos porque observaram as festas, porque observaram os sábados, porque observaram as leis cerimoniais, por conta do culto, por conta do sacrifício dos animais, nenhuma dessas coisas. Essas coisas apenas apontavam, era a sombra da realidade que viria, a substância é Cristo. Certo? E em virtude dessa aliança feita no sangue de Cristo, que todos da posteridade do caído Adão foram salvos. Mais nada. Pela graça, através da fé, no Cristo que viria, o Cristo prometido. E nós que estamos vivendo pós-Cristo, somos salvos pela graça, mediante a fé no Cristo que já veio e que voltará. Ok? Os irmãos entenderam? Amém. Amém.